Olá, irmãos, olha só, um comentário rápido aqui. Chuva temporã e chuva cirúrgica, tá? O que é chuva temporã e chuva cirúrgica? Bom, chuva temporã, lá na Torá, o pai falava, principalmente lá em Deuteronômio, Levítico e tal, o pai falava assim, olha, existe o tempo da colheita, né? Então, temos uma chuva em um certo tempo determinado que vem antes. Depois tem a chuva que já é o tempo esperado que vai chover. Por exemplo, vai chover, sei lá, novembro é tempo de chuva, mas outubro não é, nem dezembro. Então, o novembro ele é o tempo que vai chover, é o tempo esperado da chuva. Então, aí existe uma chuva que pode vir antes desse tempo esperado, que é a chuva de outubro, tá? É um exemplo, não tem nada a ver os meses, tá, pessoal? É só um exemplo. Bom, a chuva de outubro vem antes do tempo esperado, antes de novembro. Então, essa chuva é chamada de chuva temporã, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a chuva serôdia é a chuva que vem depois do tempo esperado. Então, a gente tem a chuva que vem antes e a chuva que vem depois, tá? Então, a gente tem a chuva de antes, outubro, a chuva do tempo esperado, novembro, e a chuva depois do tempo, né, esperado, dezembro. É um exemplo só, não tem nada a ver com os meses, só relembrando. Bom, sempre foi assim, mas a partir dos profetas, né, ou seja, lá de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e tal, a partir dos profetas, o pai deu um sentido profético para a chuva, tá? A chuva temporã e a chuva cirúrgica. E a chuva temporã e a chuva cirúrgica, ela se cumpre nos tempos, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o Pentecostes, que ocorreu em Atos 2, tá? E aquilo lá não foi, o Messias subiu e desceu o Espírito Santo e acabou e já era, não vai ter nunca mais. Não. Aquilo lá que aconteceu foi um fenômeno da chuva temporã. Então, por exemplo, como está ligada a chuva temporã com o Pentecostes? Se você estudar as festas da Torá, lá na época que o pai deu a lei para Israel, né, as 7 festas, você vai ver que a quarta festa, que é a Pentecostes, né, essa festa se comemorava com 2 pães fermentados, tá? Ou seja, tinha o mover do molho e tal, e também tinha os pães. Os pães fermentados é uma analogia profética para a igreja. Então, quando se movia o pão com fermento, o que é pão com fermento? O pão com fermento, ele é basicamente um corpo, ele é um pão, logo ele é um corpo, mas com fermento. O fermento simboliza o pecado, tá? Então, o pão com fermento ele simboliza um corpo com pecado, é a igreja. Por isso que o pão sem fermento, né, o matzah, ele o pão asmo, né, ele é o corpo do Messias. Lembra que lá na última ceia, né, quando eles estavam comemorando a Pêssah, o Messias partiu o pão asmo, né, que era da Pêssah, e falou, este é o meu corpo. Ele não falou isso por acaso, ele falou isso profeticamente, ele estava levando a gente de volta para a festa de Pentecostes também, tá? E as outras festas, a Pêssah, a festa dos pães ázimos, as primícias, todas elas têm o pão sem fermento, e Pentecostes tem o pão com fermento. Então é assim, na festa de Shavuot, né, que é Pentecostes, o que acontece? Lá eles usam 2 pães com fermento, tá? Esses 2 pães, eles representam realmente o Pentecostes de Atos 2, só que em Atos 2 ocorreu a chuva temporã, tá? Que era a chuva antes, né? A chuva de antes. Lembra que eu falei chuva de outubro e tal? Então, é a chuva de antes, ocorreu em Atos 2. E essa chuva representa um dos pães com fermento, tá? Porque é a igreja. Então, a chuva temporã, ela foi algo que aconteceu ali no Pentecostes, derramou a primeira parte, né, que se chama chuva temporã, porque é a primeira parte, na igreja, para iniciar a expansão do evangelho. Então, o que é a chuva temporã? Ela é o derramar do Espírito Santo na igreja. Então, por que houve esse derramar do Espírito Santo na igreja? Estou falando de habitação do Espírito? Não! Porque a partir do sacrifício do Messias no madeiro, de Yahushua HaMashiach, o Espírito Santo ele passou a habitar no nosso corpo. Mas se manifestar é outra coisa. Se manifestar é o que aconteceu em Pentecostes, é a chuva temporã. Então, olha só. Basicamente, quando derramou o Espírito Santo na igreja em Atos 2, o Espírito Santo passou a se manifestar na igreja. Então,
as pessoas, por exemplo, Paulo, por exemplo, os discípulos, as pessoas mesmo, elas começaram a manifestar os poderes do Espírito Santo. Não era o Espírito Santo ou o Messias fazendo ali, tipo assim, como se fosse uma outra pessoa. Era a própria pessoa, o Espírito Santo agindo na própria pessoa, tá? Então, as pessoas passaram a ter o poder do Espírito Santo naquele momento para a expansão do Evangelho. Porque para expandir o Evangelho, eles faziam prodígios, para que aquilo marcasse o início da era, né, da expansão do Evangelho aos gentios. Então, isso realmente funcionou e marcou o início do tempo. Mas esses poderes do Espírito Santo cessou. Cessou, na verdade, até antes da morte de Paulo, para vocês terem ideia, tá? Porque Paulo, quando ele estava preso lá próximo da morte dele, né, decapitação, ele já não tinha mais os poderes do Espírito Santo, a chuva temporã, porque o negócio cessou. Então, tudo que aconteceu, né, todos os poderes e prodígios que eles fizeram e os relatos disso passaram para frente, né, e todo mundo que recebeu isso testificou, ficou testificado, e todo mundo creu ali e foi batizado pelo Espírito Santo, né? E aí ocorreu tudo que ocorreu. Isso serve para a expansão do Evangelho, para que chegue até o Ocidente. E funcionou, porque chegou até a gente, não chegou? Chegou ali com os nomes trocados e tal, mas o Evangelho da Graça é o mesmo. Chegou aqui, funcionou. Então, a chuva temporã, ela foi o derramar do Espírito Santo em uma parte da igreja, né? Ou seja, naqueles judeus, aqueles israelitas ali, derramou realmente o Espírito Santo nos israelitas ali, literais, para que eles pregassem aos gentios. Então, realmente o pão do Pentecostes aí já foi, né? E entre os dois pães tem um lapso de tempo, chamado expansão do Evangelho aos gentios. São quase 2000 anos, tá, de expansão do Evangelho. E aí lá no final, quando acabar a expansão do Evangelho, quando a plenitude dos gentios chegarem, né? Ou seja, todos os gentios, né, eleitos que foram dispersados lá atrás na casa de Israel, todos eles tiveram acesso ao Evangelho. Beleza, plenitude dos gentios, legal. Quando isso chegar, em seguida os verdadeiros judeus reconhecem o Messias, né, os serfaditas, que também foram dispersados no ano 70, depois do Messias. E aí então cai a outra chuva. É a chuva depois do tempo esperado. Lembra que eu falei? A chuva de dezembro, né? Dezembro. A chuva serôdia. E essa vai cair na igreja. Então, primeiro, caiu o primeiro pão de Pentecostes nos israelitas literais, lá em Atos 2. Depois aí ocorre o lapso de tempo. E aqui, finalizando esse lapso de tempo, ocorre de novo a chuva serôdia, que é mais forte que a temporã. Então, ocorre uma chuva no início da expansão do Evangelho e uma chuva no final. E ambas as chuvas são os dois pães da festa de Pentecostes lá do Torá e são derramar do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. São batismos do Espírito Santo. Por isso que hoje ninguém é batizado no Espírito Santo. Você pode ser batizado nas águas, porque o batismo das águas é o batismo de João Batista. Não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo, tá? Embora algumas pessoas achem que tem alguma coisa a ver, porque o batismo do Espírito Santo é o batismo que te dá os poderes do Espírito Santo. Agora, o batismo das águas é o batismo de remissão dos pecados. Por exemplo, ele é uma declaração pública de fé e, por exemplo, eu estou sendo batizado, eu estou mostrando para as pessoas que eu me arrependi dos meus pecados, que eu me arrependo dos meus pecados, e eu creio que aquela pessoa que foi falada ali é o Messias de Israel. Então, basicamente, o batismo das águas é o batismo de remissão dos pecados. Mas o batismo do Espírito Santo é as chuvas, né? A chuva temporã e a serôdia, que te dá os poderes do Espírito Santo. Por isso que ninguém tem isso hoje. E os pentecostais, eles confundem, eles não entendem esse estudo, eles não fizeram esse estudo, por isso os pentecostais acham que a chuva temporã, né, o Pentecoste que aconteceu em Atos 2, não acabou. E eles acham que eles ainda têm o poder do Espírito Santo, eles acham que são batizados no Espírito Santo, por isso ocorre todo esse problema aí. Então, veja, quando cair a chuva, já caiu a chuva temporã em Atos 2. Quando cair a chuva serôdia, basicamente vai começar os últimos 7 anos, né, antes da vinda do Messias, porque é onde inicia o primeiro selo do Apocalipse. Então cai a chuva serôdia e em seguida abre o primeiro selo, que é o anti-Messias trazendo a nova era. Então, basicamente o Pai, ele se certifica que todo o Israel dele, toda a igreja, judeus e gentios,
ele já esteja com o Espírito Santo se manifestando. Então, depois disso, ele abre o primeiro selo, que é a operação do engano, tá? A operação da nova era, a falsa paz e tal. Então, realmente, o Pai, ele se certifica disso, tá? E a chuva serôdia, ela vai trazer de volta os poderes do Espírito Santo, só que não como tem a chuva temporã de Atos 2, mas mais forte ainda. A igreja terá poderes para ferir a terra com pragas e catástrofes durante os 7 anos, tá? Os 7 anos, desde o primeiro até o 6º selo, os 7 anos. Então, todas aquelas trombetas do Apocalipse que acontecem dentro dos selos são, na verdade, manifestações do Espírito Santo na igreja. Os poderes da igreja, todos aqueles flagelos, e todas as trombetas e taças da ira, é a igreja que joga na terra. Por quê? Porque o Espírito Santo está nela se manifestando. Então, elas têm o poder. E quando eu falo de chuva serôdia, eu estou falando sim de Apocalipse 11. As duas testemunhas têm o poder do Espírito Santo, né? O Pai fala, e darei poder às duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? São os 2 pães de Pentecostes, judeus e gentios, né? Então, vai chegar a plenitude dos gentios, depois os judeus verdadeiros sefraditas reconhecem o Messias, então cai a chuva serôdia. Por conta da plenitude dos gentios, os gentios se formam uma testemunha, e os judeus outra testemunha, né? Porque são 2 povos, sempre foi assim. Primeiro era 12 tribos, depois 2 casas de Israel, uma é repudiada, né? A casa de Israel é repudiada e dispersada nas nações, para que no final o Pai colha essa casa de Israel de volta, junto com todos os gentios que somos nós. Mas a casa de Judá fica lá, porque da casa de Judá que vem o Messias. Então o Pai, ele deixa a casa de Judá lá, né, naquela parte do Mediterrâneo, né, tem o reino do norte e o reino do sul, né, e que tem Sião e tal. Então o Pai deixa a casa de Judá lá porque dela vem o Messias. E dispersou a outras nações, para que no final dos tempos ele colha de volta essa casa com todos os gentios, com a plenitude dos gentios. E isso remete à promessa, né, e a bênção de Jacó sobre Manassés e Efraim. Tá? Eu já fiz vídeo aqui. Basicamente, o Pai joga uma massinha de modelar no meio de um monte de macarrão. Foi isso que foi a dispersão da casa de Israel nas nações. Para que depois ele recolha a massinha de modelar junto com todos os macarrões, né? Basicamente, os gentios macarrões. Então, eles são gentios que são colhidos de volta. Então, basicamente, a chuva temporã é a manifestação do Espírito Santo que foi derramado na igreja, lá em Atos 2, e ocorre o cessar, né? E o lapso de tempo. Então, no final, ocorre a chuva serôdia, né? Que seria... ela é profetizada em um monte de lugares, tá? Tem um monte de versículo disso. Mas o ápice, para você entender, está em Apocalipse 11, tá? Que são as 2 testemunhas do Apocalipse, que são o espírito de Moisés e o espírito de Elias derramado em judeus e gentios. Por isso que eles ferem as águas, né? Transformam as águas em sangue. Por isso que eles fazem descer fogo do céu, né? São poderes de Elias. Eles têm poder para matar qualquer um com o fogo que sai de suas bocas. Então, basicamente, são os poderes de Moisés e os poderes de Elias na igreja, tá? Não são 2 testemunhas literais, não são 2 pessoas literais, mas 2 pessoas espirituais, ou seja, Moisés e Elias. Porque muitas pessoas confundem isso também. As pessoas acham que são 2 pessoas literais, logo, são 2 profetas que vêm para a terra, 2 profetas que não morreram, ou seja, Elias e Enoque que não morreram. Mas da onde que teriam os poderes da igreja, da onde que viria da parte de Enoque? Elias tudo bem, mas e Enoque? Não tem, tá? Não tem. Enoque, ele simplesmente foi um escrivão e foi um profeta, porque ele foi transladado, tá? E ele viajou com os anjos, Uriel e tal, por toda a terra, pelo abismo e tal, e os céus, né? Mas ele não desenvolveu o poder. Ele, na verdade, ele quase foi um mediador, né, dos anjos vigias que foram presos para com o Pai. Ele quase foi um mediador, mas não tem poderes, tá? Então, Elias e Moisés são as 2 testemunhas. E é por isso que eles aparecem em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, tá? Onde o Messias, ele leva lá Tiago, João... Tiago, João e eu acho que tinha mais alguém, eu esqueci agora, tá? Mas eles levam eles lá no monte e o Messias, ele abre um portal e mostra uma visão do futuro. Ele abre um portal realmente e aparece Elias
Moisés glorificado já, o próprio Messias ele fica glorificado e aparece o Pai Yahweh Tsevaot nas nuvens. Então, como que é isso? Isso é uma simples visão? Não, não é. É um portal que se abriu e o Messias apareceu glorificado junto com as duas testemunhas, tá? No futuro, porque o Messias não tinha sido morto ainda, então ele não estava glorificado. Abriu-se um portal, tá? Do futuro e o Messias e Elias e Moisés, eles conversaram junto com as próprias pessoas que estavam vendo isso, que seria Tiago e João, né? Eles viram, eles conversaram, até falaram, quer que façamos tabernáculos para Moisés, para Elias? Ele perguntou isso. Então, não foi uma simples visão, foi um portal que se abriu do futuro, quando todo mundo estaria glorificado, depois da ressurreição, né? Então, é assim, pessoal, é o que eu falei, o derramar do Espírito Santo, chuva temporã e chuva serôdia, isso é a manifestação do Espírito Santo na igreja, tá? Isso aconteceu em Atos 2, chuva temporã, e vai acontecer ainda próximo do primeiro selo do Apocalipse, que seria a chuva serôdia. E a gente tem informações disso em Oséias, a gente tem em Atos dos Apóstolos, a gente tem em parte dos outros profetas e em Apocalipse 11. Tá? E claro, as trombetas e taças da ira, que é o poder da igreja ali, tá, pessoal? Então eu só queria fazer esse vídeo aqui, tá? Eu acho que eu já fiz um vídeo desse assunto mais antigo, mas agora eu resolvi fazer esse com um pouco mais de informações e tal, e é mais fácil de entender, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tá bom, irmãos? Então, hoje de tarde, às 16 horas, farei uma live aqui, tá? Respondendo as perguntas de vocês que vocês fizeram, que vocês farão na live, tá bom, irmãos? Então, encontro vocês lá às 16 horas, tá bom? Abraço pra vocês.